Então, pessoal, boa noite, tá? Começando aqui novamente, que eu fechei a transmissão sem querer, certo? Deixa eu abrir um código que eu comecei a fazer. Eu fiz a primeira questão da lista. A primeira questão da lista é: elabore um programa de computador que contém uma função para informar se um determinado número é par ou ímpar. Teste essa função com 2 exemplos, certo? Então tá aqui, ó. Tá aqui o código. Eu escrevi uma função chamada epar, que verifica se um número é par ou ímpar. Se o número é par, certo? Se o número for par, eu retorno true. Se não for par, significa que ele é ímpar, então eu retorno false, certo? Como eu verifico se o número é par ou não? Eu faço num módulo 2 igual a 0. Se o resto dessa divisão for igual a 0, significa que o número é par, então eu retorno true. Se ele não é par, só pode ser ímpar, então eu retorno false, tá? Outra maneira de fazer essa questão é dessa maneira, ó. Eu invoco com epar, né? Eu chamo de epar2, outra função, chamando num módulo 2 igual a 0. Eu já fiz de maneira direta, sem o meu if, certo? Essa aqui é uma maneira que o pessoal que tem mais costume mais experiência de programação costuma fazer, certo? Eles não usam o if, eles já fazem de maneira direta. Todas as duas retornam o mesmo resultado, tá? Fazer aqui só para vocês verem rapidamente. Opa. Função par ímpar. Deixa eu apagar isso aqui. Então tá aí, ó. True e false. Certo? True e false. Ou seja, para 4 ele retorna true e para 5 retorna false, que o número não é par, o número é ímpar. Tudo bem? Aí a segunda questão, ela determina assim, ó. Vou pegar aqui da lista. Desenvolva um programa no computador que contém uma função que receba um array de números inteiros e retorne o maior número deste array. Teste essa função com 2 exemplos, tá? Aí eu mostrei dessa seguinte maneira. Como é a ideia de criar essa função? Eu crio uma função com function, vou chamar ela de maior número, onde eu passo um array de números, certo? Eu vou pegar o primeiro elemento desse array e vou dizer que ele é o meu maior número. E vou comparar com os outros elementos. Se existir algum elemento nesse array que seja maior do que o maior número que eu guardei, então eu faço essa variável maior receber esse elemento. E continuo comparando com os outros elementos, certo? Então, eu vou varrer os outros elementos desse array fazendo var i igual a 1. Por que 1? Porque o número 0 eu já peguei, certo? Então, eu vou pegar o segundo elemento do meu array. Então, enquanto i for menor que números length, ponto length, por que números ponto length? Porque eu não sei quantos elementos tem esse array. Pode ter 1, pode ter 2, pode ter 10, pode ser 100, pode ser 1000, não sei, certo? Incremento de 1 em 1. Então, se esse elemento, a partir do segundo elemento, for maior do que o maior, eu guardo esse elemento, certo? Eu faço números i igual a maior. Depois eu retorno o maior, tá? Porque nessa variável maior vai estar o maior elemento do meu array. Então, eu peguei aqui e fiz para testar. Nessa minha função maior número, eu peguei 2 arrays aqui e vou executar ela, certo? Opa. Então ele retorna o maior elemento, que é o 14, de um array, e do outro array o maior elemento é o 12, certo? Tá aqui, 14 e 12. Tudo bem até aí? Outra maneira de fazer essa questão seria usar a instrução sort de um array, certo? Só que nessa instrução sort, o que é que ele faz? Se eu fizer só assim, ó, ele vai me ordenar de maneira alfabética, certo? Não vai me ordenar de maneira crescente, com o caso de números. Eu tenho que ensinar a ele como é que eu faço para ordenar de maneira crescente. Como é que eu faço para ordenar de maneira crescente? Eu tenho que passar para ele uma função
tá? Vou passar uma função com dois elementos A e B e vou subtrair A de B, certo? Se A for maior que B, então ele vai retornar um número positivo. Então o número A é maior. Se A for igual a B, ele vai retornar zero, significa que os números são iguais. E se B for maior, ele vai retornar um número negativo, significando que o B é maior, certo? O número B é maior. Então é assim que ele compara. Vai comparando o elemento pá a pá para saber quem é maior e quem é menor, certo? Eu passando essa função para ele, aí ele vai ordenar o meu array de maneira crescente, então eu posso pegar o último elemento do meu array para fazer isso, certo? Aí eu até vou testar aqui com essa função aqui, maior número 2, maior número 2. E ele retorna o mesmo resultado, certo? Deu um reload aqui e ele retornou a mesma coisa. Tá joia? Alguma dúvida até aí, gente? Alguma dúvida? Escreve aí no chat se alguém tiver alguma dúvida. Não? Nada? Vamos para a terceira questão, então. A terceira questão é... Alguma dúvida, Atos? Nesse sorte, sim. Qual a dúvida? Não entendi. Ótimo. Ele faz assim, ó. Deixa eu puxar para cá. Certo. Você entende se eu fizer assim, ó? Vamos supor que eu chame números.sort e ele ordena o meu array de maneira crescente, certo? Aí, uma vez ordenado de maneira crescente, eu fazendo número.length menos 1, eu vou pegar o último elemento desse meu array, que eu entendo que vai ser o maior elemento do meu array. Tudo bem até aí? Deu para entender aí? Se tivesse assim? Pronto. Assim entendeu, né? Só que o que acontece? Números.sort, ele vai ordenar de maneira alfabética, tá? Ele não vai ordenar números de maneira crescente. Ele vai ordenar de maneira alfabética. É uma ordenação diferente. Se eu tivesse botado strings, ele ia ordenar de maneira alfabética as strings. Mas no caso eu tenho números. Então, o que é que eu tenho que fazer para ordenar corretamente? Eu tenho que ensinar para a sorte como é que faz para ele ordenar números de maneira crescente. Como é que eu faço para ordenar de maneira crescente? Eu vou passar uma função para ele, uma função aqui em sorte, que ensinando a ele como é que faz para ordenar para ele comparar dois números, tá? Se o número da esquerda for maior, eu retorno um número positivo, certo? Se eles forem iguais, eu tenho que retornar zero. Se o número da direita for maior, eu retorno negativo. Tudo bem até aí? Essa que é a questão. Então, como é que eu faço isso? Eu faço assim, ó. Eu faço um function passando dois números, A e B. Se eu pegar o número A e subtrair do número B, o que é que ele faz? Se A menos B, A for maior que B, ele vai me retornar um número positivo. Significa que A é maior que B. Se A e B forem iguais, ele vai me retornar zero. Significa que A e B são iguais. Agora, se for um número negativo, é porque B é maior. Então, ele tem que trocar B por A. Certo? É uma função que eu tenho que ele compara um com o outro. Seria mais ou menos assim, ó. Eu criar uma function compara, que eu vou passar dois números, A e B. Se A maior que B, return 1. Um exemplo. Se não, se números vai receber o valor, então números vai receber o valor dessa função de A e B. Ele vai receber a função toda. Porque o sort vai executar essa função.
Ele está pegando dois valores do array a cada vez. Sim, o sort ele pega dois elementos do array cada vez, Rafael. Certo? Então, acho que vocês entenderam, né? Então, não precisa fazer isso aqui, não. Mas isso é só para ilustrar, certo? Uma outra maneira de fazer. O ideal é que vocês fizessem dessa maneira aqui, ó. Tudo bem até aí? Posso passar para a próxima questão? Ou ainda tem dúvida nessa aqui? Posso passar, né, Atos? Rafael também? Pronto. Joia. A outra questão diz assim, ó. É muito parecida, só que ela quer agora um menor. Ele faz, desenvolva uma função que receba um array de números inteiros e retorne o menor número desse array. Certo? Teste essa função com dois exemplos. Então, como é que eu vou fazer esse cara? Função menor. .html. Script. Aí vou fazer assim, ó. Function menor número. Recebe números. Mesma coisa. Eu vou fazer var, uma variável chamada menor, que recebe o primeiro elemento de números. E vou percorrer esse meu array. Opa, parte do primeiro, né? Então, aliás, do segundo elemento. Percorrendo todos os elementos do meu array. Enquanto i mais mais. Poderia pôr maior e menor em function, não? Arthur pergunta, poderia botar por maior e menor em function, não? Como assim, Arthur? O ideal é que você tenha uma função que faça só uma coisa, certo? Você ter uma função, por exemplo, que faça duas coisas não é legal. É bom você vai ter uma única função que só faça uma coisa. Menor ou maior. Não. Não, Arthur, assim não. Assim você tem que passar o array. Viu, Arthur? Você tem que passar o array de números para ele. A ideia é assim, eu passo um array, ele me retorna o menor número. Certo? Como está aqui, ó. Eu passo um array e ele vai me retornar o menor número desse array. Certo? Então, ó, se números e for menor que menor, então eu guardo. Certo? E retorno o meu menor. Eu vou pegar os dois exemplos que eu fiz no outro programa para poder comparar, certo? Menor número. Menor número. Certo? Então ele tem que me retornar 2 nesse aqui e 0 nesse aqui. Certo? Vamos executar. Então retornou 2 e 0. Certo? Como é o resultado esperado. Tudo bem até aí, gente? Dúvidas? Alguma dúvida?
Não? Vamos para a próxima questão. A questão diz assim, ó, função min e max, tá? Ele diz assim, ó, escreva um programa no computador que possua uma função que fique solicitando que o usuário informe o número inteiro até que o número informado esteja compreendido em dois valores, sendo um mínimo e um máximo. Exemplo, se esta função determinasse que o mínimo fosse 1 e o máximo fosse 10, a função ia ficar solicitando o número até que o número informado estivesse entre 1 e 10, certo? Teste essa função com dois exemplos. Deu para entender aí? Eu vou fazer uma função que ela fica pedindo para o usuário, digita um valor, digita um valor, digita um valor, digita um valor, só que eu vou estabelecer qual é o mínimo desse valor e qual é o máximo desse valor. Essa função, ela tem que retornar algum valor que esteja entre o mínimo e o máximo. Se tiver fora do mínimo e máximo, ele retorne para pedir novamente. Tá joia? Ser necessário 2 for. Não, vai ser necessário 2 for não. Nessa questão não. Certo? Ela vai ser parecida com uma que a gente já fez aqui. Vai ser assim, ó. Função min max .html script function, vou chamar de solicita min max, certo? Que eu vou passar uma mensagem que eu vou pedir para o usuário, um número mínimo e um número máximo, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó, var num, que é o número que o usuário vai digitar. Então, eu vou fazer um do while. Que a gente lembra que a gente já fez um is not a number de num. Só que eu passei aqui o número, passando aqui um parse int com um prompt e a mensagem que o usuário vai informar. Lembra-se disso? Que eu tinha feito isso aqui? Certo? E vou retornar um número. Tá? Só que aí eu ainda tenho que colocar o quê? O número mínimo e o máximo. Certo? Ou seja, como é que ele vai fazer? Ele vai fazer assim, ó. Enquanto não for um número, fique pedindo novamente. Ou faça o quê? Se num for menor que min, ou num for maior que max. Será que a lógica está correta? Enquanto for número, não, repita. Enquanto num for menor que min, repita. Enquanto num for maior que max, repita. Eu acho que a lógica está ok. Vamos fazer com exemplos aqui. Document.write. Vou fazer assim, em vez de ser solicita, eu vou botar ler min max. Fica melhor. Ler min max. A mensagem será: informe sua idade. Certo? Só que eu quero que ele informe alguma coisa entre 1, sei lá, e 20. Alguma coisa entre 1 e 20. Certo?
Vamos ver se dá ok. Min max. Informe sua idade. Vamos supor que o cara tinha informado que tem 25. Ele vai pedindo, ó, 26. Se eu informo que tem 0, ele pede de novo. Agora, se eu informar 1, ele mostrou o 1, certo? Que era o que eu esperava. Deixa eu ampliar aqui. Ou seja, se o valor mínimo foi 1, ele retorna 1, certo? Vamos executar de novo. E se fosse 20? Também retornaria o 20. E se fosse 10, que está entre 1 e 20, ele retornava meu 10. E se for 21? Ele pede para digitar novamente, certo? Para poder sair, eu tenho que digitar um valor, 1. Isso aqui é útil para você fazer a seguinte coisa, a seguinte tipo de programa. Ó, repara nisso aqui, ó. Em vez de informar sua idade, eu diria o seguinte, ó. Informe o número do dado. A pessoa tem que formar um número entre 1 e 6, por exemplo. Para ser uma jogada de um dado. Então, esse tipo de código poderia ser útil nessas situações, por exemplo. Certo? Vamos executar isso aqui? Informa o número do dado. 0. Ele pede de novo. Informa o número do dado. Foi 7. Ele pede de novo. Informa o número do dado. Foi 3. Então ele mostra 3. Certo? Ou seja, ele só vai aceitar algum valor entre 1 e 6. Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida? Deu para entender aí, gente? Vamos passar para a próxima questão? A próxima diz assim, ó, é primo. Desenvolva um programa no computador que contém uma função que informa se um determinado número é primo ou não. Teste essa função com dois exemplos, certo? Como é que eu faria isso? Então, eu já fiz aqui várias vezes como é que faz o código para determinar se uma função é prima ou não. Desculpe, para determinar se um número é primo ou não. Então, eu só vou adaptar ela para ficar uma função, certo? Então, tá aqui. Função é primo. .html. Script. Então, tá aqui. Function é primo, que eu vou passar um número, certo? Como é que eu faço? Eu vou pegar uma variável, booleana, vou chamar de primo, e vou chamar ela de true, certo? Vou construir um for para tentar dividir, começando de 2, até um número que seja o quanto? Menor que número. Tentar dividir, esse meu número por i. Se eu conseguir, significa o quê? Que eu descobri que o número não é primo. Então, eu mudo de primo para false.
e paro a execução do meu for. E aqui fora, eu retorno o quê? Eu retorno o resultado da minha variável prima. Certo? Tranquilo até aí, gente? Dúvidas? Vamos executar com dois exemplos? Document.write passando é primo, passando um número. Eu vou testar, por exemplo, se 20 é primo. Ele tem que retornar false. Certo? Em compensação, eu vou testar o número 11. Ele tem que me retornar true, certo? Porque 11 é primo. Tá joia? Então vamos executar aqui. Função é primo. Então me retornou false e true. São os resultados esperados. Certo? Alguma dúvida até agora, gente? Alguma dúvida? Vamos fazer mais questões? Essa é muito bacaninha. Vocês vão aprender um algoritmo muito legal que tem. Ela diz assim, ó. Ordenação. Desenvolva um procedimento que receba um array de números inteiros e ordene esse array em ordem crescente. Observação. Não pode usar nenhuma função de ordenação da linguagem de programação. Ou seja, eu não posso usar a sorte. Tá joia? Eu tenho que desenvolver um procedimento para ordenar um array em ordem crescente. Como é que eu faço isso? Eu faço assim, ó. Eu vou chamar de esse programa de ordenação. Vou criar um script aqui e vou criar uma function chamada de ordena. Certo? Que eu vou passar um array de números. Tudo bem até aí, gente? Como é que vai funcionar esse cara? A lógica é assim. Se eu encontro dois números... Deixa eu escrever aqui que fica melhor. Suponha que eu tenho um array assim, ó. 3, 5, 2, 7 e 1. Certo? Eu tenho um array assim, 3, 5, 2, 7 e 1. Tá? Como é que eu tenho que fazer? O algoritmo é assim. Eu vou verificar esse array, elementos de 1 a 1. Tá? Se os elementos adjacentes forem iguais, eu troco a posição deles. Até que eu não tenha mais nenhuma troca para ser feita. Vai precisar de uma auxiliar... Sim, José Pereira, vou precisar de uma variável auxiliar sim, para fazer a troca. Então ele faz assim, ó. 3 é maior que 5? Não. Então não faz nada. 5 é maior que 2? É. Então eu troco. Então fica 3, 2, 5, 7, 1. Aí passo para o próximo. 5 é maior que 7? Não. 7 é maior que 1? É. Aí eu troco. Aí esse array vai virar assim, ó. 3, 2, 5, 1, 7. Certo? Aí ele passa de novo. 3 é maior que 2? É. Então eu troco. Aí vira 2, 3, 5, 1, 7. 3 é maior que 5? Não. 5 é maior que 1? É. Aí eu troco.
Meu array vai virar 2, 3, 1, 5, 7. E continua de novo minha operação no array. 2 é maior que 3? Não. 3 é maior que 1? É. Aí eu troco. Vai virar 2, 1, 3, 5, 7. 3 é maior que 5? Não. 5 é maior que 7? Não. Aí de novo. 2 é maior que 1? É. Então eu troco. 1, 2, 3, 5, 7. Tem mais alguma ordenação para fazer? Não. Meu array está todo ordenado. Então se está todo ordenado, eu paro. Porque eu não tenho mais nenhuma troca a ser feita. Certo? Deu para entender aí como é que o algoritmo funciona? Vou pegar dois elementos, dois elementos, pá a pá, certo? Dois elementos. Se for maior, eu troco. Se não for maior, eu passo direto, certo? Quando não tiver mais nenhum elemento para fazer troca, eu paro de fazer a ordenação, porque significa que meu array está ordenado. Esse algoritmo de ordenação tem um nome, a gente chama de ordenação bolha. Ela é a menos eficiente que existe, mas em compensação é uma das mais simples que existe de explicar. Certo? Ela é super simples de entender e de implementar. Só que para executar, ele é um dos menos eficientes. Vamos lá fazer ele aqui? Ele vai pegar e como é que vai funcionar? Vai funcionar assim, ó. Vou varrer meu array. I igual a 0, enquanto i for menor que números.length e mais. Aí eu comparo um com o outro. Vou comparar assim, ó. Se números i for maior que números i mais 1, o que é que eu faço? Eu troco. Então, vou fazer assim, ó. Vá auxiliar, recebe números i. Números i recebe números i mais 1. Números i mais 1 recebe auxiliar. Por que mais 1? Porque é o próximo, Rafael. Eu não troco um pelo outro. Se eu botar só números i, recebe números i, eu estou comparando ele com ele mesmo. Entendeu? Só tem um detalhe, né? Se eu fizer números i mais 1 aqui e eu for até números.length, o que vai acontecer? Vai acontecer dele vai passar esse número i aqui. Então eu tenho que ir até números length menos 1. Certo? E eu vou executar esse cara quando? Quando não houver mais trocas. Então, ó, esse cara todinho, ó, while troca é igual, enquanto troca for igual a false, ordene ele. Se não, daria nota number, Rafael? Nota number aonde, Rafael? Se ele passar. Olha, eu não sei se daria nota number ou se daria um defined, viu? Mas ele daria um erro. Um dos dois. Ou ele dá nota number ou dá um defined. Certo? Aí eu vou criar uma variável troca aqui, ó. Var troca igual a true.
enquanto troca... Eu vou botar aqui o troca igual a true, para dizer que houve a troca. E no começo daqui eu vou dizer troca igual a false. Enquanto troca for igual a true, execute. Pronto, exatamente. Bom, se eu não errei no algoritmo, é isso aí. Certo? Vá troca igual a true, troca igual a... Enquanto troca for igual a true, faça. Troca igual a false, trocou, for true. A troca igual a true, faça troca igual a false, varra o número, troca igual a true. É exatamente isso aí. Certo? Vou pegar esses caras daqui, ó. Cadê do meu array? Cadê? Função maior. Vou pegar justamente esses caras daqui. Pega a variável números é igual a esse aqui. Ordena números. Document.write números. Vamos executar? Pronto, aqui, ó. E feito de acordo com o esperado. 2, 5, 7, 10, 14. Gostou aí? Bacana, né? Alguma dúvida, gente? Vou mostrar no código, tá? O código é esse daqui. Pronto, esse daí, gente, é como eu disse, é o algoritmo de ordenação mais simples que existe de entender e implementar. Só que do ponto de vista de desempenho, ele é um dos piores que existe. É claro que tudo depende dos seus dados. Se você tiver uma quantidade de dados pequena e esses dados estiverem quase ordenados, então ele vai ser bem eficiente para fazer a ordenação. Mas de maneira geral, a eficiência desse algoritmo é péssima. É péssima. E qual seria o melhor? Rapaz, entre os melhores, tudo depende qual é o melhor. Você tem que analisar quais são os seus dados, tá? Mas, de maneira geral, existem vários algoritmos de ordenação. Um dos melhores algoritmos de ordenação é o Quicksort e o TeamSort. Você escreve assim, ó. Quicksort e o TeamSort. Esses são os melhores. Certo? Agora, tudo depende. Tudo depende. Existem muitos algoritmos de ordenação. Mas, no geral, esses dois são os melhores. Agora, são bastante complicados. Fabrício, tem como voltar no código, por favor? Tem. Vai tirar uma foto? Né? Tipo, no primeiro if, ele, por exemplo, é o 10. Aí o 10 ele vai pegar o números, o i mais 1, correto?
Aí no caso ele Sim, vai pegar o ele 5. ficaria, ele vai pegar o 5, né? Vai Isso. ser, vai ficar, pegar o 5. É, certo, se for maior. Se for maior, ele Aí, troca. Aí o aí se 5 ele, dá pro lugar do 10 e o 10 vai pro lugar do 5. porque tipo, a variável auxiliar ele vai ser o, aí entendi, se o 10 for maior do que o 5 ele vai trocar. Ele é maior, ele trocou. Aí a Exato. auxiliar ficou com 10, correto? Correto. Aí, tipo, essa parte do 10 igual a, ele iguala novamente? Tipo, ele fica números i igual a números i mais um. Não, Como é mas que aí ele fica? passa pro próximo. Ele faz assim, ó. Deixa eu botar esse cara aqui que você vai entender, ó. Eu vou fazer assim, certo? Vou pegar esse cara daqui e vou botar assim, ó. Só pra você acompanhar, certo? O array tá assim, né? Isso. Aí ele faz assim. Números i, que é esse cara daqui, é maior que esse cara daqui, que é o números i mais um. Aí você fala, se é maior, eu troco. Então vai virar assim, ó. Vai virar 5, 10, 2, 14 e 7. Tudo bem até Certo. aí? Certo. Aí no caso, Aí o auxiliar que ele ela. faz? Ele passa pro próximo. Só que o próximo quem é? Agora é 10 e 2. Aí ele vai comparar o 10 com 2. Aí ele faz, o 10 é maior que o 2. Aí você faz, aí o que, é que ele faz? Aí ele troca. Aí ele faz 5, 2, 10, 14 e 7. Aí ele passa por dois próximos. Aí ele vai pegar de novo o 10 e o 14. Aí faz, o 10 é maior que o 14? Não, não é. Então ele não faz nada. E essa parte eu entendi. Eu fiquei mais em dúvida na. Ah, entendi. Ele substitui o números i com o números i mais um aqui no igual, né? Como a gente debuga em JavaScript, rapaz, você tem que ir lá no console. Porque, tipo, tem o auxiliar, né? Tipo, aí ficou. Se não tirar a auxiliar, daria problema no caso, não é isso? Daria. Você precisa do auxiliar para fazer a troca. Aí porque. Entendi. Porque a auxiliar ela vai ficar com i mais um, se for Exato. no igual. Foi a mesma da outra lá do array. Fiquei com dúvida nisso. Exato. Luciano tá dizendo, tá ficando mais difícil. Tá, Luciano, tá ficando mais difícil. A ideia é essa mesmo. À medida que passa a disciplina, vai ficando mais difícil mesmo. Como é que debuga em JavaScript? Debuga assim, ó. Eu acho que você quer falar que debuga é fazer a execução passo a passo, né? Se for, boa pergunta, viu? Eu sei que você pode fazer aqui em F12, ele abre o console para você fazer digitações, certo? Agora, para fazer a execução passo a passo, eu vou ser bem sincero com você, eu não sei não. Primeiro no browser, eu não sei. Talvez em algum editor mais avançado, para alguma ideia mais avançada, você permita. Mas primeiro no console, eu não sei não. Eu acho que no Node ele faz isso. No Node já é diferente, mas isso aí seria como uma coisa mais da IDE, certo? Eu acho que talvez aqui no Visual Code, Visual Studio Code, ele faça isso, esse tipo de execução. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Dá para fazer. Ó. Eu posso inserir um breakpoint e fazer uma execução. Deixa eu ver aqui. Ele permite botar um breakpoint. Mas o problema é para fazer a execução aqui. Aí, no caso de fazer um debug é o seguinte, eu preciso poder inserir um breakpoint e poder fazer a execução dele passo a passo. Aí ele vai executando passo a passo. Como é que faz isso no Visual Studio Code? Eu vou ficar devendo essa para vocês. Certo? Pelo menos dessa forma aqui eu não conheço. Não sei direito como é que faz não. Essa eu vou ficar devendo. José, vou ficar devendo.
Mas é uma ótima pergunta, viu, José? É uma ótima pergunta. Eu vou ver se dá para fazer isso com Visual Studio Code ou se tem como fazer pelo console do navegador. Eu acho que talvez pelo console não tem como fazer, mas pelo Visual Studio Code talvez dê para fazer. Agora não sei se vai precisar executar com Node.js, eu vou ficar devendo essa. Mas pode pôr no código. Posso sim, Luciano. Tá aqui o código. Esse código foi fácil ou foi difícil, gente? Tive mais dificuldade para ver a relação quando ele guarda a variável ali com auxiliar. Você teve mais dificuldade em entender isso aqui, foi? Foi na parte quando ele guarda auxiliar. Mas deu para entender depois que é vendo assim, Entendi. com mais calma. Porque tipo, É. ele vai, guarda e guarda a outra, depois ele guarda na outra. Ó, José, se você achou médio, é porque você é muito inteligente, viu? Porque esse algoritmo aqui não é tão fácil não, viu? Murilo diz, é o mais difícil que eu vi até agora nas aulas. É verdade, viu? Concordo com você, Murilo. Ela realmente é um pouquinho mais difícil mesmo. É por isso que eu botei na lista de treino e não na lista de cobrança. Mas a ideia é que você pesquisasse um pouco, entendeu? Se você está na lista de treino, o cara fala, poxa, está na lista de treino. Ah, vou pesquisar. Como é que eu faço esse tipo de ordenação? Aí o aluno tem que pesquisar um pouquinho, né? Pesquisar, ir atrás, testar. Existe outra maneira de fazer esse mesmo algoritmo, tá? Mas ela é um pouquinho menos eficiente do que essa. Seria fazer assim, ó. Ligeiramente diferente, tá? Outra forma de você fazer seria assim, ó. Eu vou chamar ele de ordena 2. Seria assim, ó. Percorra o array 2 vezes. Então tá aqui, ó. Se você fizer assim, ó. Aí também vai. Eu não sei se seria mais fácil você entender assim. Mas é um pouquinho menos eficiente do que a outra forma. Por que menos eficiente? Quem sabe me dizer? Ah, não tem esse aqui não. É só esse aqui. Deve ser porque ele lê mais valores, faz mais comparação. Sim, exatamente. É porque ele faz o seguinte. Vamos supor que você percorre um array que tenha pouca coisa para mudar. Assim, ó. Mas você tem um array assim, ó. Um exemplo. 2, 1, 3, 4, 5. Certo? É só trocar esse 1 pelo 2 aqui que ele já fica ordenado. Certo? Mas o que acontece? Se você fizer dessa segunda forma aqui, ele vai ter que percorrer esse array todinho N vezes de novo. E o outro não. Na primeira passada que ele vê que não tem troca, ele para. Por exemplo, ele vai fazer esse daqui, vai fazer assim. 2 é maior que 1, troca. Aí ele faz 1, 2, 3, 4, 5.
Aí ele percorre de novo. 2 é maior que 3? Não. 3 é maior que 4? Não. 4 é maior que 5? Não. Aí ele vai de novo. 1 maior que 2? Não. 2 maior que 3? Não. 3 maior que 4? Não. 4 maior que 5? Vai de novo. 1 maior que 2? 2 maior que 3? 3 maior que 4? 4 maior que 5? Não. 1 maior que 2? Aí ele vai até esse for aqui, mais externo, encerrar. Aí por isso que demora mais. Já no outro, ele faz assim, trocou, aí beleza. Aí ele faz 2 maior que 3? Não. 3 maior que 4? Não. 4 maior que 5? Não. Aí percorre de novo. 1 maior que 2? Não. 2 maior que 3? Não. 3 maior que 4? Não. 4 maior que 5? Não. Houve alguma troca? Não. Se não houve troca nenhuma, pare. Então, esse ordenador aqui é menos eficiente do que esse cara daqui, do que esse primeiro aqui, só que talvez ele seja mais simples. O que é que vocês acham? E aí, gente? Alguma dúvida? Não? Arthur fala, o problema é fazer as condições certas, lógica, até entendi. O negócio é fazer o código correto, né, Arthur? A lógica é simples, mas o negócio é poder escrever, pegar aquela lógica e escrever o código de acordo com a lógica. Certo? Então, gente, eu vou parando por aqui, certo? Hoje. Eu vou terminar o código, a lista Vou terminar a lista de treino, aí depois eu mando para vocês. Tá joia? Tudo bem até aí? Vou fazer a chamada, certo, gente? Deixa eu parar aqui a gravação.